Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula prática da disciplina de Introdução à Programação. Continuando no tema de repetição, algoritmos interativos, a gente vai falar hoje então sobre um segundo comando utilizado para repetição, que é o comando do while. Tá? Então ele é muito similar ao comando que a gente já trabalhou na primeira aula, que era o comando while. Ele vai só inverter um pouco a lógica e tem algumas características um pouco diferentes. A gente já falou com bastante detalhes sobre ele na aula teórica, então aqui a gente vai tentar fazer mais um exemplo e dar algumas dicas sobre o funcionamento sintático desse comando. Então eu já tenho o Code Blocks aberto aqui, e eu vou utilizar então um enunciado que foi apresentado também já na aula teórica. Basicamente o que a gente quer é escrever um programa, né, para calcular a sequência de Fibonacci até que o termo ultrapasse o valor 10.000. Então, vocês lembram lá da aula teórica que a sequência de Fibonacci é aquela sequência que é gerada a partir da soma dos dois números antecessores, né, da sequência. Então, os primeiros dois números são dados, o primeiro número da sequência é 0, o segundo número da sequência é 1, e aí o terceiro número vai ser 0 mais 1, né? E aí o próximo número vai ser a soma dos dois anteriores e assim sucessivamente. Então, é assim que se calcula essa sequência, tá? O algoritmo para calcular essa sequência também a gente já explicou ele, né? Mas brevemente ele é esse algoritmo que está aqui na direita do vídeo, tá? Então, a gente inicializa lá duas variáveis, uma variável que a gente chama de P e uma variável que a gente chama de S, né? Essas duas variáveis vão receber os dois primeiros números da sequência de Fibonacci e a gente já imprime esses números direto na tela. Depois, a gente começa a calcular o próximo termo da série, que é essa variável F aqui, né? Sempre fazendo a soma de P e S, que são os dois números anteriores, tá? Então, a gente calcula o próximo F, imprime ele na tela e atualiza os valores de P e S. Então, o P vai ter que ser... todos os números vão andar sempre uma posição para frente, né? Então, se o P era o primeiro, né, que era o P era o primeiro número, esse P vai virar agora o segundo número, né? Então, o P vai receber o valor do segundo número, que era o S, né? O S, que era o segundo número, vai receber o valor do terceiro número, que é o F, que acabou de ser calculado. E assim sucessivamente. A gente vai repetir isso iterativamente, né? Vai fazer várias iterações aqui até chegar num F maior do que 10.000. Então, a condição para parar essa execução aqui é quando o F ultrapassa 10.000. Tá? Então, em outras palavras, né, enquanto o F for menor do que 10.000, ele repete. Né? Então, a gente vê que tem essa seta que volta aqui para um ponto anterior na execução. Essa seta que volta aqui é o que indica que há aqui, então, uma repetição. Tá? Então, a gente só sabe que existe uma repetição porque a gente chega numa decisão aqui e volta para um ponto anterior. Quando esse é o formato, quando a gente vê isso aqui num fluxograma, significa que isso aqui é uma repetição com do while, ao invés de ser uma repetição com while, como a gente fez na aula passada. Como é que a gente implementa isso, então? Vamos lá, primeira coisa, né? Variáveis, tá? Eu vou usar variáveis inteiras, então P, S e F, porque variáveis inteiras, porque a gente não precisa de nada, não tem nenhuma necessidade de usar variáveis que tenham casas decimais, né? Ponto flutuante, como float, double, etc. Tá? Então, a gente pode usar variáveis inteiras sem problema. São só essas três variáveis que eu preciso, P, S e F, né? A primeira coisa que eu faço, então, é P recebe 0 e S recebe 1. P recebe 0 e S recebe 1. Certo? São as duas primeiras instruções que tem aqui. E eu vou depois imprimir na tela o P e o S. Então, eu vou imprimir primeiro o P e vou colocar assim, vou colocar um número por linha, tá? E o S, tá? Então, P de primeiro, S de segundo, tá? Eu vou imprimir o P e o S. Depois, o que eu faço? Aqui,
eu faço F recebe P mais S. Só que notem que é aqui, né, que é aqui nesse ponto onde está voltando a repetição, né? Ou seja, essa instrução aqui ela vai ser repetida, então ela está dentro de um laço de repetição. Todas essas 4 instruções aqui estão dentro de um laço de repetição, tá? Então, tudo isso aqui vai ter que ser repetido com base nessa, ou dependendo, né, da avaliação dessa condição aqui. Como é que a gente faz isso? Do while, né? Como é que é a sintaxe do while? É a seguinte, eu vou escrever aqui e já explico. O do while, ele tem uma sintaxe um pouco diferente dos comandos que a gente vem vendo até agora. Tá? Então, a maioria dos comandos que a gente vinha vendo até agora, por exemplo, while, eles eram assim. Né? Então, eu tinha lá uma palavra reservada, uma condição e aí um bloco de comandos entre chaves. O if também era assim, né? Então eu tinha lá if, que é uma palavra reservada, uma condição entre parênteses e abre e fecha chaves. O do while, ele é invertido, né? A condição está no final do comando, né? Não está no início, né? Então, para que isso seja representado em C, a gente escreve ao contrário, assim, né? Então, o bloco de comandos está aqui, então abre chave e fecha chave, né? E o while está aqui embaixo. Só que a gente tem que colocar essa palavra aqui, né, antes do bloco de comando para determinar que é ali que começa a repetição. Então, essa é a sintaxe do while. Ela é um pouco diferente das outras, né? A gente tem que se acostumar com isso. Outro detalhe pequeno, né, é que no final do while, aqui no final, tem um ponto e vírgula. Nenhum outro comando tem um ponto e vírgula, nenhum outro comando desse estilo aqui tem um ponto e vírgula no final, né? O do while tem, né? Então o do while é um comando de repetição, tem um bloco de comandos aqui e ele tem esse ponto e vírgula aqui no final. Então cuidem, né? A gente costuma esquecer muito facilmente esse ponto e vírgula no final. Essa aqui é a estrutura básica do while, tá? Então a gente vai ter dentro dos parênteses a condição, que é essa condição que está aqui, e dentro das chaves o bloco de comandos que tem que ser executado. Por isso que a gente tem que colocar o do while antes de começar a colocar o resto dos comandos. Aliás, né, a ordem que a gente implementa não é importante, mas basicamente o do tem que aparecer antes da próxima instrução, dessa primeira instrução que está aqui dentro. Né? Primeira instrução dentro da repetição, então, F recebe P mais S. Isso aqui vai fazer o quê? Né? Vai pegar esses 2 primeiros elementos da série aqui, né, na primeira execução. Vai pegar os 2 primeiros elementos, são 0 e 1, vai somar aqui 0 mais 1 e atribuir para F. Isso aqui vai dar 1, né, que é o primeiro elemento da série que é calculado. Né? Então, esse elemento da série aqui vai dar 1. Depois, aí eu já posso imprimir o F, né? Aqui a ordem de execução desses outros comandos aqui não é tão relevante, porque depois que eu calculei o F nessa linha, eu já posso imprimir. Mas também se eu imprimisse ele mais para frente, né, dentro do while, por exemplo, lá embaixo, ainda dentro do while, poderia ser também, não ia fazer diferença. Tá? Bom, imprimir, então, o F na tela, depois P recebe S, né, ou seja, a variável que antes tinha o valor do primeiro vai agora ter o valor do segundo, e a variável que tinha o valor do segundo vai agora ter o valor do terceiro, que é o F, que é o elemento que acabou de ser calculado. Tá? Isso tudo na primeira execução. Aqui no final, o que vai acontecer? F é menor do que 10.000, é isso que a gente quer saber, né? Então, esse termo que acabou de ser calculado, ele é menor do que 10.000, que é o valor que a gente quer para esse enunciado especificamente. Então, se isso aqui for verdade, né, se essa condição aqui, f menor que 10.000, for verificada como verdadeira, a gente volta para cá e repete. Tá? Então, eu começo a executar todos os comandos de novo. Esses aqui, né, esses 4 comandos estão aqui dentro. Então, o do não faz nada, né, ele é só a marcação do local para onde eu repito, para onde eu volto na repetição. Então, basicamente, eu vou executar esses 4 comandos de novo. Na segunda volta, quando eu executar de novo, né, o valor de P e de S vai estar atualizado. Então, P vai valer 1, S vai valer 1, ele vai fazer 1 mais 1, né, que vai dar 2. Então, o segundo F vai ser 2, né, que nem a sequência de Fibonacci. O terceiro F vai ser
né? O 1 mais 2, que vai dar 3, né? E assim por diante. Em algum momento, eu vou somar aqui, e esse f vai ultrapassar o valor 10.000. Então, vai ter um número da sequência de Fibonacci, que eu não sei exatamente qual é, a gente vai ver daqui a pouco, que vai ultrapassar o valor 10.000. Quando esse f aqui for 10.000 e alguma coisa, né, um pouco mais do que 10.000, por exemplo, o que vai acontecer é, isso aqui vai dar falso e vai sair do laço. Por que o do while, antes de a gente executar isso aqui, né, por que do while é interessante para esse caso, né? Porque a gente não tem nenhuma condição, não tem nenhuma variável, nenhuma condição a priori, antes do início do laço, que determine se a gente deve ou não deve entrar no laço pela primeira vez. Na verdade, esse laço aqui, ele sempre vai entrar, né, porque a gente está sempre calculando os valores de f maiores do que 10.000 aqui dentro, né, então ele sempre deveria entrar aqui, não tem por que não entrar, né, a gente não precisaria testar a condição antes aqui, para depois executar os comandos, tá? Então, nesse caso aqui, usar do while faz mais sentido, tá? Vamos testar, né? Vamos executar e ver se esse negócio funciona. Notem que esse programa aqui, né, ele vai rodar direto, né? Ele não para, ele não tem nenhuma entrada do usuário, né? Então ele executa direto a sequência de Fibonacci até chegar ao valor 10.946, que é um número lá, um elemento da sequência, tá? Então, a gente conseguiu calcular, né, os elementos até 10.000. Vamos dar uma incrementada nisso aqui. Eu vou colocar uma variável adicional. O que eu quero, tá? Eu quero colocar um contador aqui, uma variável para me dizer qual é o número da sequência que eu estou calculando em cada momento. Então, esses dois primeiros eu sei, né? Esse aqui é o primeiro elemento, esse aqui é o segundo elemento. Mas e o terceiro, né? E os próximos elementos, né? Vou botar uma variável aqui, i, e vou colocar aqui dentro, só deixa eu, %d, né? E vou fazer assim, né? Para cada elemento, né? Cada vez que eu imprimir um elemento aqui, eu tenho que incrementar esse i, né? Eu vou fazer assim, ó, i mais, tá? Um atalho. Já explico agora. O i tem que começar com 0, não, o i vai começar com 2, igual a 3, pra gente começar a contar a partir do 3. Por quê? Eu já explico, tá? Eu defini uma variável i, comecei ela com 3, tá? Eu não usei o i aqui, né? Poderia ter usado o i aqui, mas não usei. Então, esse aqui é o primeiro elemento, esse aqui é o segundo elemento, esse aqui é o terceiro elemento. Então, esse primeiro i que vai ser impresso aqui vai ser o 3, tá? Então, o terceiro elemento da sequência é esse cara aqui, né? Esse valor que vai ser calculado. Quando eu executar esse laço, ele vai chegar nessa instrução aqui. Isso aqui é um incremento, é o mesmo que dizer i igual a i mais 1, tá? Então, seria o mesmo que fazer isso aqui, tá? Eu vou colocar um comentário aqui do lado. É um atalho, né? Então, isso aqui e isso aqui são análogos, tá? Então, é a mesma instrução. Então, eu vou incrementar esse i aqui, né, de 1 em 1. Então, na próxima execução desse laço, ele vai contar mais 1, né? Então, de 3 ele vai passar para 4, né? E ele vai dizer o número da sequência que está sendo impresso. Só para a gente ter, além do valor da sequência de Fibonacci, a gente vai ter também o indexador, né? O índice, para saber qual é o número de Fibonacci por qual a gente está olhando. Vamos lá, vamos rodar e vamos ver se funciona isso aqui. Funciona, né? O primeiro ficou meio desalinhado ali, vou arrumar, peraí. O primeiro ficou meio desalinhado porque eu botei um espacinho aqui. Acho que eu vou fazer assim, eu vou botar um espaço, então, todos. Vamos rodar de novo. Aí, tá. Ó, agora a gente sabe, né? O 22º número de Fibonacci, né, é o número que ultrapassa o valor 10.000. Isso aqui não é parte do enunciado, é só para a gente ver como implementar um contador facilmente. Então, eu já tenho a minha repetição aqui, né? Eu não mexi em nada na repetição, não mexi no valor, na variável de controle, que é o f, nesse caso aqui, né? Eu só adicionei uma variável a mais, que é esse i aqui, para fazer uma contagem, para saber quantas vezes eu entrei nesse laço aqui, tá? Então, dá para fazer várias coisas assim, eu posso contar quantas vezes entrou no laço, posso colocar aqui dentro, né,
condições do tipo if, else, para testar coisas e aí contar especificamente eventos que estão acontecendo lá de acordo com alguma condição que eu quero definir. Então, essas coisas acabam sendo bastante úteis em vários problemas que acontecem no dia a dia. Tá? E a teoria é que isso aqui vai funcionar para outros números. Eu posso, por exemplo, aumentar isso aqui para 100 mil, por exemplo, né? E testar para números ainda maiores. Tá? Então, então a gente tinha ido até o 22º antes, né? Aí agora a gente pegou o 23º, 24º, 5º, 26º e 27º. Então o 27º número é o primeiro número que ultrapassa 100 mil, por exemplo. Dá para fazer para quantos números a gente quiser aqui, até estourar os tamanhos das variáveis, né? Tem que cuidar que rapidinho essa sequência aqui vai acabar estourando o valor máximo do int, tá? Tudo bem? A ideia desse exercício é mais mostrar o funcionamento do comando do while, né? Então, tem várias aplicações e vários casos em que é preferível usar do while do que o próprio while, como é o caso aqui. Então, fica aí como dica ou exemplo para vocês do uso e da sintaxe desse comando que a gente já discutiu nas demais aulas. A gente continua ainda na próxima aula, na próxima semana, com comandos de repetição. A gente tem mais um comando de repetição para ver, que é o comando for. Então, fiquem ligados aí que vem mais pela frente, tá? Até a próxima aula. Valeu!